Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É com alegria que estamos reunidos à volta da mesa do altar para celebrar este sacramento da presença mais excelente do Senhor no meio de nós. Ele encarnou, nascendo como um menino em Belém, para se apresentar como Salvador, como luz das nações. Mas Ele nasce cada dia em nossas vidas, sempre que lhe abrimos o coração. E nasce de forma sacramental, visível, em cada altar da Eucaristia. Por isso vamos comungá-lo, fazer comunhão com Ele, não apenas no sacramento que vamos receber, mas também em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Hoje fazemos memória dos santos inocentes, aquelas crianças que foram vítimas do rei Herodes quando ouviu dizer que tinha nascido o Salvador, o verdadeiro rei cujo reinado não teria fim. E ele, usando do seu poder, matou todas as crianças, tentando atingir já a Cristo, o Deus menino. E estes santos inocentes inauguraram ao longo da história da Igreja uma longa história de martírio, de testemunho em nome da fé. Vamos pedir ao Senhor, nesta Eucaristia, pelos nossos irmãos que mais sofrem também nos dias de hoje, que são mártires por testemunharem a sua fé, que nunca lhes falte a força e a valentia do testemunho. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Oremos. Senhor nosso Deus, que neste dia fostes glorificado, não pelas palavras, mas pelo sangue dos mártires inocentes, fazei que a nossa vida dê testemunho da fé que os nossos lábios professam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se caminharmos na luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo o justo como advogado junto do Pai. Ele é vítima da propiciação dos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Se o Senhor não estivesse conosco, os homens que se levantaram contra nós ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. O Senhor liberta os que nele se refugiam. As águas ter-nos-iam afogado, a torrente teria passado sobre nós teriam passado as águas impetuosas. O Senhor liberta os que
nossa armadilha e nós ficamos livres. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O exército resplandecente dos mártires canta os vossos louvores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de os magos partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou consigo o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e ficou lá até à morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que fora iludido pelos magos, encheu-se de grande furor e mandou matar em Belém e no seu território todos os meninos de 2 anos ou menos, conforme o tempo que os magos lhe tinham indicado. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias anunciara ao dizer: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentos e gemidos sem fim. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus provoca imediatamente a rejeição por um lado e o acolhimento por outro.
mostra como o seu nascimento veio para trazer a luz à humanidade, mas os homens, como disse São João, continuaram muitas vezes a amar as trevas e a preferirem as trevas. E esta passagem que acabamos de escutar do martírio destes santos inocentes, destas crianças que são mortas pela crueldade de Herodes, mostra como o seu furor é tanto que não suporta que a luz brilhe sem pôr em causa os poderes deste mundo. O reino que Jesus veio anunciar e inaugurou com o seu nascimento é um reino completamente diferente, porque é o reino do amor, é o reino do serviço, é o reino da concórdia entre os povos e não vem pôr em questão a autoridade humana. Vem apenas pôr em questão, sim, quando ela oprime os mais pobres, oprime a pessoa humana. Mas quando alguma autoridade deste mundo está obcecada pelo poder e o exerce de forma autoritária, ela fica completamente cega e por isso é capaz de cometer as maiores crueldades para perpetuar o seu poder, pensando que o seu reinado também tem as marcas da eternidade. Mas, na verdade, não há reino deste mundo que não vá caindo um atrás do outro. O reino que não tem fim é este reino da luz que Jesus inaugurou entre nós. José, juntamente com os reis magos, são aqueles que estão do lado de Jesus, aqueles que estão sintonizados com o plano de Deus e por isso são capazes de o escutar e não obedecem às autoridades deste mundo porque estão centrados em Deus e no seu plano de salvação. José é avisado no meio da noite, em sonhos, para tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. José não se põe a pensar. Diante desta intuição, diante deste sonho no qual o Senhor lhe comunica esta ordem, ele imediatamente toma o menino e sua mãe e parte para o Egito. Esta capacidade que José tem de decidir e de não ficar a especular, a ponderar, a pensar, é um exemplo para nós, em que tantas vezes também temos impulsos que nos remetem para fazermos o bem, para tomarmos as decisões que agradam ao Senhor e que fazem bem aos irmãos. Mas tantas vezes também nos enredamos nos nossos argumentos e contra-argumentos e adiamos para amanhã a necessidade de agir, de tomar decisões. Ora, José é determinado, é decidido para proteger o menino e a sua mãe. E vai para o Egito. Por sinal, o Egito é o símbolo da terra da escravidão, que recorda também um outro martírio, aquele que o faraó tinha feito aos primogênitos do povo de Israel. Mas Jesus, com os seus pais, vai mergulhar nesta realidade que recorda a antiga escravidão, para que Jesus seja chamado de novo e possa regressar, simbolizando assim o novo êxodo que Jesus veio realizar conosco, com o povo que ele resgata do poder das trevas. São João faz-nos muitas vezes esta reflexão entre viver na luz, andar na luz ou continuar nas trevas. Quem quer viver na luz reconhece que em si há uma força que muitas vezes o tenta para se mergulhar nas trevas, que é a tentação do pecado. E São João diz, se nós acharmos que não temos esta tentação, estamos muito enganados. Quem não confessar o seu pecado, quem não reconhecer que em si há também esta
presença das trevas, então vai ser dominado por elas. Quem é humilde e reconhece o seu pecado, então pode abrir-se à luz, pode abrir-se à graça de Deus e fazer este êxodo, esta peregrinação, este caminho constante que foi inaugurado no dia do nosso batismo e que, pela graça de Deus, estamos chamados a levar à plenitude. E é neste caminho, nesta peregrinação, que o Senhor nos quer colocar. É para isso que Ele nasceu, para ser nosso aliado, para caminhar diariamente conosco, para fazermos este êxodo constante, renunciando ao pecado, renunciando ao poder das trevas, renunciando à tentação de também usarmos o nosso poder, não em função do serviço aos demais, mas muitas vezes em função das nossas vontades próprias. Ora, José e Maria ensinam-nos a renunciar aos nossos planos para que os de Deus tenham a primazia na nossa vida. E quando somos capazes de dar um sim, como Maria e José deram ao Senhor, então também na nossa vida é possível que se realizem maravilhas, que hajam as obras da luz. É possível que demos testemunho mesmo no meio do sofrimento, no meio das adversidades, como fizeram e fazem tantos irmãos nossos na história da Igreja. Peçamos ao Senhor, ao celebrar esta festa dos Santos Inocentes, que nos dê a coragem do testemunho. E o testemunho, muitas vezes, a muitos irmãos nossos, pede-lhe a dádiva do seu próprio sangue. Nós pedimos ao Senhor que não cheguemos aí, mas o Senhor pede-nos que em cada dia demos vida, que em cada dia nós façamos tudo para que outros tenham vida quando lhes comunicamos Jesus, o seu Evangelho, a sua graça, tudo quanto Ele nos concede. E assim, então, nós estaremos a ser testemunhos da luz, testemunhos desta novidade que Jesus veio inaugurar entre nós. Somos construtores do seu reino. Acreditamos neste reino que Jesus nos apresenta no seu Evangelho. Um reino que jamais terá fim, que não entra em choque, que não entra em competição com os reinos deste mundo, mas é capaz de ser uma instância crítica quando os reinos e os poderosos deste mundo não são capazes de exercer o seu poder em função do serviço, sobretudo aos mais pobres. E esta é a nossa missão, estimados irmãos, que nós temos hoje nas nossas sociedades, nas nossas famílias e também na nossa própria Igreja, nas comunidades cristãs. Que esta celebração reavive em nós esta vocação e missão que o Senhor nos concedeu a partir do dia do nosso batismo. Irmãs e irmãos, celebremos a festa dos Santos Inocentes que foram testemunhas de Cristo, não por palavras, mas pelo sangue, e apresentemos ao Senhor as nossas súplicas, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Santa Igreja, nossa Mãe, caminhe na luz do Deus verdadeiro e anuncie Jesus Cristo aos homens de hoje, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nascimento de Cristo Redentor faça do sangue derramado pelos mártires semente de novos cristãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos das nações e os cidadãos respeitem e defendem a vida humana, desde a concepção até à morte, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus venha em defesa dos mais débeis, extinga a crueldade dos violentos
e socorra os que não têm nome nem voz. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o rosto inocente das crianças seja espelho onde os homens vejam a Cristo, que os convida a ser santos, como Ele é santo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos desta comunidade cultivem a pureza do coração e pelas obras mostrem a sua fé. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Escutai, Senhor, as nossas súplicas pelos que têm de fugir para não serem mortos e pela dor de todos os inocentes, concedei a paz e a justiça ao mundo inteiro. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que santificais também as crianças que ainda não podem conhecer-vos, aceitai os dons dos vossos fiéis e dai-nos a pureza de corpo e alma para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. O nosso dever é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos inocentes e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Em comunhão com toda a Igreja, sobretudo com os nossos irmãos que mais sofrem por causa da sua fé, rezemos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hands only.
próprio se ilude, para não descobrir nem odiar a sua iniquidade. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, na vossa luz veremos a luz.
Oremos. Pai de misericórdia, abri os tesouros da redenção aos fiéis que receberam os santos mistérios na festa dos santos inocentes, que ainda sem falar professaram a fé no vosso Filho e foram glorificados pela graça do seu nascimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.